Hello there! Bem-vindos ao nosso chat English U. Eu acho que eu vou fazer esse chat aqui sem óculos. Esperar o pessoal entrar aí. Hoje eu estou fazendo o nosso chat English U, nosso bate-papo semanal pelo Facebook. Normalmente eu faço pelo Instagram, não avisei aí, já comecei aqui pelo Facebook. Temos aí em torno de 40, 50 minutos para falar sobre o assunto. Me matriculei no curso de inglês, e agora? O que eu faço? E a partir daí, eu tenho aí duas coisas para te passar antes da gente ir para esse tema, bater um papo sobre essa ideia, tá? Porque normalmente 95% dos brasileiros não falam inglês hoje, né? Ano de 2020 e ainda não saímos ainda dessa má estatística. E é por isso que eu vou fazer esse bate-papo, esse chat English U número 15. Então aguardo o pessoal entrar aí. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Tudo certo aí, Iago? Tá dando para ouvir o áudio? Tá? Tá chegando? Ruim? Atrasado? Tá bem? Tá no tempo? Legal. Então, conferido aqui o áudio, a imagem também tá boa? Perfeito. Legal. Pessoal que está entrando aí, então, nosso chat English U vai ser feito aqui pelo Facebook hoje, ao vivo pelo Facebook. E depois, quem não puder acompanhar, a gente vai disponibilizar nas outras redes sociais da English U, no Instagram, no YouTube também. E partes também desse bate-papo vai ficar aí também para você, alguns pedaços aí semanalmente, a gente vai diariamente disponibilizando esse conteúdo. Antes que eu comece ali, que o pessoal entre aqui para acompanhar, eu vou relembrar que às 8 horas da noite, exatamente hoje, quarta-feira, 8 da noite, nós vamos ter a nossa segunda aula. Eu vou dar a segunda aula da nossa Semana do Inglês Definitivo. Tá até aqui na lousa para lembrar. A aula 2, Lesson 2. A Semana do Inglês Definitivo são 4 aulas, né? Comecei na segunda-feira agora. Segunda, quarta, sexta e na próxima segunda, a última aula, contando para vocês a nossa metodologia, como aprender a se comunicar em inglês com segurança, de um jeito simples, eficaz e também com naturalidade, sem aquela velha pressão de que você tem que ser fluente em inglês para poder se comunicar, ok? Essa é a ideia. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, se você não se inscreveu para participar dessa Semana do Inglês Definitivo, muita gente se inscreveu, é dentro de uma página no nosso site, então é preciso se inscrever para poder ter acesso a essas aulas. E o link para você acessar é englishu.com.br/challenge. Challenge significa desafio, né? Então você vai escrever CHALLENGE, challenge, www.englishu.com.br/challenge. E aí você vai ter lá um campo para você pôr o seu e-mail e depois você entra no seu e-mail, confirma, né, o e-mail que foi enviado para você e automaticamente você já vai receber o link com acesso a todas as aulas. Na verdade, as aulas são liberadas, como eu disse, segunda, quarta, sexta e a última na próxima segunda-feira. Porém, a aula 1 já está liberada e daqui a pouco, daqui 45 minutos, né, iniciamos a nossa segunda aula, que é com o tema método. A importância de ter um método e seguir esse método, ok? Legal, vamos então para o nosso tema do nosso Chat English U hoje. Antes de eu começar a falar desse tema, eu queria deixar aí para você, não sei se você sabe desse conteúdo, aliás, dessa informação muito positiva. Ser bilíngue pode retardar no surgimento dos sintomas da doença de Alzheimer em até 5 anos. Olha a importância de você aprender um segundo idioma. Então, ser bilíngue, independente do idioma, no nosso caso aqui o inglês, mas pode ser o espanhol também, francês, alemão.
ser bilíngue, falar um segundo idioma, se comunicar em um segundo idioma, pode retardar no surgimento dos sintomas da doença de Alzheimer em até 5 anos. Isso é comprovado cientificamente. Começa esse nosso chat English U com essa informação e que vem abrir portas para você começar a se comunicar em inglês, para você começar a estudar. E realmente a decisão é o primeiro fato, é o primeiro ponto, aliás, para você começar e alcançar a segurança na comunicação do idioma. Legal. Lembrando aí, 95% então dos brasileiros hoje não falam inglês, não se comunicam em inglês. E é com isso que eu abro então o nosso chat. 95%. A ideia do nosso curso English U, tanto presencial e online, é para diminuir essa má estatística. E esse bate-papo é para dizer um ponto só, um fator que faz com que ainda essa porcentagem não seja nem diminuída nem em 1%. Há quanto tempo? Antigamente aí chegou a diminuir 1%, 4% dos brasileiros falavam, só 4% falavam inglês. Aumentamos aí essa porcentagem para 5%, mas isso já há quase 8, 9 anos já aumentamos 1%. E eu vou dizer um fator que faz com que essa porcentagem de brasileiros que não falam inglês, 95%, ou 5% que falam, ela não diminui essa má estatística. Por quê? Existem muitas escolas de idiomas, de inglês, né, que ensinam inglês presencial. Existem muitos cursos online, muitos, você sabe disso. Você já deve ter acompanhado ou estar acompanhando não só os nossos conteúdos, mas conteúdos de muitos professores particulares, escolas presenciais, como eu disse, e também online. E por que ainda continua essa má estatística? Por que ainda 95% dos brasileiros não falam inglês? Hoje eu vou jogar a bola para você, que já começou a estudar e parou, achou que era impossível, achou que não era para você, achou que você precisava ser inteligente o suficiente para aprender esse idioma, tinha que ser aí nerd ou sei lá, né, um CDF, algo desse tipo. A bola vai ser para você que acha que é impossível, mas nunca começou a estudar, nunca tentou, tá? Vou passar a bola e a responsabilidade para você. Título do nosso chat: me matriculei no curso. Olha, você que já comprou um curso online, já entrou numa escola presencial, enfim, independente, escolheu um método, se matriculou e agora? Não fez nada, só achou que se matricular já era o suficiente. Eu acredito que muita gente pensa isso, porque não é diferente com a nossa metodologia. Pessoas que talvez a empresa necessita lá tem uma vaga para quem fala inglês, você tem todos os requisitos, mas não tem inglês. Aí você se matricula no curso e pronto, né? Acha que já basta. Eu vou seguir lá, vou fazer do jeito que dá, né? E eu vou alcançar, né, o resultado. E aí, essa má estatística de brasileiros continua. Por quê? Só se matricular no curso não basta. Só você entrar no curso ali de forma presencial online, pagar a mensalidade ou comprar um curso à vista, que seja, de forma presencial online, não basta. Você precisa assumir o aprendizado. Você precisa se dedicar ao aprendizado. Esse é o maior motivo. Existem métodos de escolas que são ruins, existem, que só quer o seu dinheiro. Existem métodos de curso online que também só quer o seu dinheiro, ou que promete muito, mas não te dá aí o mínimo possível para você alcançar segurança na comunicação. Existe, mas não é disso que eu vou falar hoje. No nosso chat English U de número 15, eu vou jogar a bola para você.
Você se decide matricular, você talvez por algum motivo nem pesquisou tanto, só foi lá e se matriculou, não conheceu o método, não viu se você estava pronto para seguir a metodologia e encarou ali, como a gente fala aqui no português, você empurrou com a barriga, né? Só se matriculou e foi empurrando com a barriga e você faz parte desses 95% de brasileiros que não falam inglês hoje por conta disso. Então, primeira coisa, só se matricular, só pagar o curso à vista ou só, né, assinar o contrato ali para fazer um determinado curso, né, de inglês, não basta. Se programe, você precisa se programar e entender que você precisa se doar, dar a sua parte ali diariamente. Além de participar da aula, se a aula for presencial, além de participar das aulas, assistir às aulas, estudar as aulas se ela for de forma online, você precisa trazer o idioma para o seu dia a dia. Trazer o idioma para o dia a dia é praticá-lo com aquilo que você tem de nível. Ah, Ricardo, mas eu comecei a estudar lá, fiz 2, 3 aulas e eu não aprendi nada. Eu duvido que você não aprendeu nada em 1 hora e meia de aula ou com um conteúdo ali. Você talvez estava querendo resultados rápidos, né? Sair dali daquela aula falando inglês já. Não funciona dessa forma. É um processo. Você tem que seguir aula a aula. Aprendo, pratico. Aprendo, pratico. E aí você vai vendo a evolução. A soma. A segunda aula soma com o conteúdo da primeira, a terceira com o da segunda e da primeira. Quando você tem já um mês de aula que seja, ou 5, 10 aulas, aí você passa a ver o resultado. E aí você passa a praticar com mais naturalidade. Você passa a escrever naquele idioma. Depois você vai passar para a etapa e para a fase de falar no idioma. Enfim, você precisa ter uma paciência e entender que progresso é melhor que perfeição. E que ver o progresso nas primeiras aulas, na sua primeira frase criada em inglês, no seu primeiro, sei lá, no seu primeiro escrito, sua primeira folha, né? Você escrevia uma frase, de repente passou a escrever 10 linhas, 20 linhas. Você passou a ler um texto em inglês, isso já é uma evolução. E aí você vai seguir o processo, porque se comunicar em inglês é você ter um nível aceitável, pelo menos um nível intermediário no idioma. E para isso você precisa passar pelo processo. 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, 20 aulas, 30 aulas e assim por diante. E se você pensar nesse processo de ter estudado 30, 40 aulas, você praticou demais dentro desse processo. Você não somente estudou aulas, tanto de forma online ou indo presencialmente, você teve que praticar nesse momento. Se você não teve uma prática com o seu professor, não escreveu frases, não trouxe o idioma para o seu dia a dia, se você estava escrevendo, se você já começou ao nível pré-intermediário de fala e você não colocou a fala em prática, né, com outras pessoas, também com seu professor, e trouxe o idioma para sobre aquilo que está acontecendo diariamente com você, ou trazendo o idioma de forma escrita, contando como foi o seu dia, o que você pretende fazer numas próximas férias ou no próximo final de semana. Se não houver prática, somente se matricular no curso, somente ir para a aula ou assistir a aula, não vai fazer você alcançar a segurança na comunicação. Não vai fazer você aumentar essa estatística de brasileiros que se comunicam com segurança. A imagem? A imagem aqui, o pessoal está me falando que a imagem não ficou boa. Acredito que pode ser a internet. Já voltou? Tá meio desfocada? Vamos ver aqui. Isso. Acho que vai voltar. Bom, legal. Só se matricular, então,
não seguir o método, não seguir o processo e não praticar vai fazer você se estagnar. Aí você vai achar que é impossível de aprender, você vai achar que não é para você, você vai achar você vai ter todos aqueles achismos de que não aprender inglês não é para você. E aí, por isso que essa má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês acontece. A imagem voltou ao normal aqui, tô me avisando aqui. Legal. E você precisa entender isso. Então deu para entender essa primeira etapa? Anote isso. Não só se matricule, não só assuma o curso e depois eu vou levar nas coxas, vou estudar do jeito que dá. Não, você precisa trazer o inglês para o seu dia a dia. E a dica que eu dou, o segundo passo, é você ter um sistema de estudos. Eu falo sempre isso. Vou falar isso na nossa segunda aula da Semana do Inglês Definitivo, que começa às 8 horas. E se você quiser se cadastrar, www.englishu.com.br/challenge, desafio, né, em inglês. Você vai conseguir se cadastrar e já ter acesso imediato à aula 1 e a 2, que vai ser liberada daqui a pouco, e eu vou falar sobre isso. Então você precisa ter um sistema de estudos. Sistema de estudos, o que é? Não é o método da escola que você se matriculou, não é a metodologia que a escola usa, mas é o seu sistema de estudos, a sua metodologia de estudos. E o que é isso? Vou estudar uma vez na semana? Como que eu vou praticar isso? Vou estudar 2 vezes na semana? Vou estudar 3 aulas na semana? 2 aulas na semana de forma online? Como vai ser a prática desse idioma? Como eu vou trazer para o meu dia a dia? Primeira dica, comece a escrever um diário em inglês. Separe ali um caderno, uma agenda, pode ser uma agenda antiga, um caderno antigo, e passe a escrever sobre o seu dia. Por exemplo, acabei de acordar, o que eu poderia escrever? Now I've just wake up and I'm gonna have a breakfast. Eu acabei de acordar e eu vou tomar o meu café da manhã. I'm gonna have a shower. Eu vou tomar banho. E aí assim por diante, você vai seguindo. Conta o que você vai comer no café da manhã e o que você vai fazer logo depois que você sair, né? Como você vai para o trabalho, se é de carro, se é de ônibus, se é de van, se é de bicicleta, se é a pé, enfim. Comece a contar isso de forma escrita. Então, um diário te ajuda muito. Um pouquinho antes de você sair para o trabalho, se você trabalha na parte da manhã, escreva aquilo que está acontecendo, coisa rápida ali. Chegou no seu trabalho na hora do almoço, você tem um tempinho, talvez não vai ser todos os dias, mas um dia sim, um dia não, uma vez na semana que seja, escreva o que você fez durante aquela manhã, ou o que você pretende fazer ali naquele período da tarde. E depois, no final do dia, quando você chegar na sua casa, ou se não der, antes de você, na hora que você chegar, pode ser antes de você dormir, conta o que aconteceu naquele período da tarde, ou o dia todo. Passe a contar, escreve isso, conta o que está acontecendo. Nesse meio tempo você vai estar praticando o idioma, você vai descobrir os vocabulários que você ainda não conhece, que você precisa, que não são ativos para você ou que você ainda nem sabe. Você vai também ver a sua evolução, porque além de descobrir o que você ainda não sabe, você vai descobrir aquilo que você lembra com naturalidade. Olha que legal, que faz parte do seu vocabulário ativo, que faz parte da sua comunicação em inglês. E a terceira coisa é que você vai saber o que você precisa pesquisar. Por exemplo, aquela estrutura do idioma, o futuro, por exemplo, na hora que eu fui escrever ali o que eu vou fazer no futuro, eu não me lembrei de determinada estrutura, ou eu ainda tenho dúvida se eu uso will, se eu uso want, se eu uso going to, se eu uso o verbo to be naquela situação ou não. E aí você vai não só estudar o conteúdo da aula, mas vai estudar também
aquilo que a sua prática está trazendo para você, aquilo que o seu sistema de estudos está mostrando que ainda não está claro para você, que ainda não é a sua comunicação. Deu para entender? Anote isso então. Usar um diário aí traz você para a prática do dia a dia. E eu vou agora então, anote isso e anote também agora esse terceiro passo. Se você já está no nível pré-intermediário e está em busca do nível intermediário, ou até você que já está no intermediário em busca do nível avançado, de uma segurança maior na sua fala, ao invés de você continua fazendo o seu diário, essas dicas também servem, né, sobre o que passou, sobre o que está acontecendo, o que vai ainda acontecer, mas comece a praticar mais naturalmente a sua fala. Exemplo, você acabou de acordar na parte da manhã, ao invés de você escrever ali o diário, é mais prático você falar o que está acontecendo com você. Você acabou de acordar, igual eu contei. I'm so sleepy today. Eu tô com muito sono hoje, né? E aí continua com a história. Today I'm so sleepy, but I have to work. Mas eu tenho que trabalhar. And right now I'm gonna have a breakfast. E agora, exatamente agora, eu vou tomar o meu café da manhã. Deu para entender? E aí você vai fazendo uma história na sua mente ali. Se você puder falar em voz alta, melhor. Se você não puder falar em voz alta, vai pensando isso na sua mente, né? Aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Aquilo que você pensa que você vai fazer ali no futuro. Ou seja, tudo aquilo que você estava fazendo de forma escrita, transfira para a fala, porque um aluno intermediário, ele já deve estar começando a falar. Se ele não tiver a capacidade de começar a criar histórias, você não está no nível intermediário. Então, é mais uma forma de você entender se você já tem um nível acima do nível básico, do elementary, ou, né, do basic, ou não. Então é bem importante isso. Olha que legal, se você seguir essa ideia, se você seguir esse sistema de estudos de prática, você vai se descobrir qual é o nível que eu tenho, onde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer para alcançar a segurança na comunicação e assim diminuir essa má estatísticas, entrar para a porcentagem menor, né, de brasileiros que se comunicam com segurança, que falam inglês com segurança. Deu para entender? Então, se você está no nível intermediário, passe a contar histórias, aquilo que está acontecendo com você, aquilo que você pensa. E o que eu falo sempre, passe a dar opiniões sobre determinados assuntos, passe a contar o que você pensa, a dar uma direção para alguém, contar algo, né, que você acha legal. Olha uma dica também muito legal. Conte para alguém, aliás, para você mesmo por enquanto, né, que você está saindo ali do nível para intermediário, conte para você mesmo o que você achou de um filme que você assistiu, de uma novela, né, sei lá, que você assistiu, de uma série. Tente explicar para você mesmo. Se você conseguir falar 1, 2 minutos, 3, 4 minutos, explicar sobre uma determinada situação, sobre algo que você assistiu, né? Você consegue falar aí mais tempo depois. 5 minutos, 10 minutos e assim por diante. E na nossa metodologia, o trabalho final é você dar uma palestra em inglês. Claro que você já vai estar ali no nível avançado e você já passou por vários momentos de prática dentro do processo da metodologia que levou você a esse resultado. E você pode ver aí no nosso próprio Facebook, no YouTube, se você estiver acompanhando pelo YouTube agora esse bate-papo, pelo Instagram também, você pode ver aí vários vídeos de alunos que fizeram essa palestra, criaram um slide da palestra e decidiram qual assunto que iam falar e deram uma palestra em inglês de no mínimo 10 minutos. Então quem fala 4, 5 minutos consegue falar 10, 15 minutos. E quem fala de 10 a 15 minutos
fala quanto tempo for necessário em inglês. Não quer dizer que você é perfeito, mas você já tem segurança para se comunicar. E dentro de uma comunicação, a gente não só ensina, mas a gente aprende muito também. A gente troca informações, não só aprende informações, mas aprende novos vocabulários, aprende novas estruturas, novos meios de utilizar o idioma, novas expressões, novos sinônimos e assim por diante. Então, a segurança na comunicação do idioma, ela parte do começo ali, do início, de você escrever uma frase, passar a começar a escrever uma frase, depois você passa a escrever um texto, a ler um texto, a ler um artigo, depois a escrever um texto, escrever um artigo, e depois o nível para intermediário em diante, você passa a contar histórias, a falar 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 minutos, dar uma palestra em inglês de 10 minutos, né? Falar sobre um determinado assunto, dar a sua opinião, e a partir daí, a fluência é uma consequência. Você já vai fazer parte dessa linha de 5%, né, aliás, aumentar, né, essa porcentagem aí de 5% de brasileiros que falam inglês com segurança. E automaticamente, por consequência, além de alcançar a fluência, alcançar o sucesso na comunicação, que eu sempre digo que o sucesso é você alcançar aquilo que você mais sonhou em aprender inglês. Talvez assistir um filme em inglês, aquelas séries que você gosta em inglês, sentir esse orgulho, encontrar um novo trabalho a partir do inglês, fazer novas amizades nesse mundo nosso que é enorme e abre o mundo mesmo falar inglês, trocar o seu próprio emprego, sair de um novo do seu emprego para um novo emprego, enfim, eu não sei o porquê que você deseja aprender inglês. A consequência de diminuir a má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês ainda vai fazer, na consequência, você alcançar o seu sucesso. O sucesso da sua vida individual, de ter um salário melhor, de fazer o que você gosta, né? Porque talvez o inglês ali te impede, não falar inglês te impede de alcançar aquela profissão que você gostaria. Talvez você tenha uma graduação, já é pós-graduado, já tem até um mestrado e ainda não se comunica em inglês com segurança. Faz parte dessa má estatística de 95% dos brasileiros que não falam inglês. Por quê? Porque não entendeu que aprender o idioma precisa da sua parte, precisa que você entenda que é um processo e que esse processo é seguir essas etapas que eu acabei de te dizer, e que se você quiser contar com a nossa metodologia, se você quiser contar com o nosso acompanhamento individual via WhatsApp, além da nossa metodologia, das nossas aulas que foram pensadas para você brasileiro alcançar a segurança na comunicação, você ainda tem um acompanhamento diário para tirar suas dúvidas, para poder praticar com naturalidade, enfim, fazer o processo ser natural e tirar todos esses mimimis aí, esses achismos de que é impossível, de que precisa ser inteligente o suficiente, precisa ser CDF, como eu falei no começo, para falar inglês. Você só precisa querer. Se matricular não basta. Precisa querer se matricular e seguir o processo, entender que é um processo e para você seguir esse processo, basta você colocar em prática, trazer o inglês para o seu dia a dia. Enfim, é isso. É por isso que a maioria dos brasileiros, não se comunica em inglês, porque ficam nesse achismo, não assumem o processo e talvez você já passou por isso e acha que é incapaz. E eu digo aqui para você que não é uma verdade absoluta isso. Simplesmente assuma o método, assuma o processo, traga o inglês para o seu dia a dia, dessa forma, com esses passos que eu te passei aqui nesse chat English U. Conte com a gente, deixe nos comentários aí se você já viveu isso, você acha que é impossível para você, ou se você nunca tentou, enfim, deixa a sua dúvida, a sua pergunta, e com certeza nós vamos entrar em contato, vamos mostrar para você aí de que essas dúvidas, essas inverdades
podem cair por terra se você assumir uma metodologia e trazer o inglês para o seu dia a dia com naturalidade, ok? Então, esse é o nosso chat. Vou relembrar aqui mais uma vez para você um motivo para você estudar inglês, que eu falei no comecinho do nosso chat English U. Comprovado cientificamente, ser bilíngue, ou seja, falar um segundo idioma, seja no nosso caso o inglês, mas pode ser o espanhol, o francês, alemão, o idioma que você queira. Falar um segundo idioma, ser bilíngue, pode retardar no surgimento dos sintomas da doença de Alzheimer em até 5 anos, ou seja, retarda 5 anos. Se fosse ali provável que você teria um Alzheimer aí no futuro, seria retardado por 5 anos. Comprovado cientificamente isso, você pode pesquisar. Várias pesquisas do Canadá, também da Oxford, relacionados a isso, eles descobriram que realmente pode retardar em até 5 anos. Imagina se você falar um terceiro idioma, se você falar um quarto idioma, um quinto. E por que eu estou falando isso? Depois que você aprende um segundo idioma, ir para o terceiro idioma, para o quarto, para o quinto, é simplesmente uma consequência. É muito mais natural. Por quê? Eu falo disso no meu livro. É natural porque você já entende o processo. Você não vai ficar com achismo, criando coisas, problemas que não existem, achando que você não pode, porque você já sabe como é o processo de aprendizagem de um novo idioma. E aí você aplica no terceiro idioma, no quarto, né? Independente da metodologia que você vai seguir depois, você vai alcançar segurança na comunicação com mais naturalidade, mais rapidez. Eu não posso dizer que acontece isso no segundo idioma, porque você ainda precisa ouvir isso que eu estou dizendo no chat, precisa de um acompanhamento mais próximo, precisa se adaptar ao processo. Mas a partir de um terceiro idioma, de um quarto idioma, aí com certeza você aprende com rapidez. E aí você vê aí muitas pessoas que falam 4, 5, 6 idiomas, 8 idiomas. Conheço pessoas que falam 12 idiomas. É verdade, 12 idiomas. E aprenderam isso aí com naturalidade. Pessoas que aprenderam depois do segundo idioma, um terceiro idioma depois em menos de 1 ano, em menos de 6 meses. Um terceiro, quarto idioma em 4, 5 meses. É possível, porque aí você já sabe o caminho, já sabe o que tem que fazer, deixa as dores de lado, deixa a perfeição de lado e foca no progresso, que é o que eu sempre venho falando a cada Chat English U, a cada English Tip, ok? Fiz o nosso Chat English hoje mais cedo, porque vai começar daqui 15 minutos a nossa segunda aula da semana do inglês definitivo, Lesson 2. Então corre lá, englishu.com.br, se você não se inscreveu, /challenge, ou você vai achar lá no nosso site o link curso gratuito de inglês. Segunda aula vai ser liberada daqui a pouco, vou estar lá com vocês, né? Se você não se inscreveu ainda, clica lá no nosso site, se inscreva e você vai ver muito mais conteúdos extremos aí, né? Conteúdos mais densos que vai levar você a encarar o processo de aprendizagem com mais naturalidade, sem muita pressão, mas com decisão, né? Assumindo o processo e sem aquela velha pressão de que você tem que ser fluente para se comunicar em inglês com segurança, para usar o idioma diariamente. Não precisa disso. É um processo, é uma etapa e você vai alcançar o resultado depois que você entender isso e principalmente colocar em prática, ok? Vejo vocês então aí na nossa segunda aula da Semana do Inglês Definitivo. Vejo você também que não vai participar da aula no nosso próximo chat de edição 16, né? Hashtag 16, na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, enfim, ou pelo YouTube. Fique ligado, se inscreva nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e não perca nada, não perca nenhum conteúdo gratuito e você vai entender que aprender inglês é possível e é para você. Thank you so much. See you next Chat English U. Bye bye. Take care.